quero chamar aqui grande homem de Deus, uma referência para nós, um dos homens que Deus levantou na nossa nação e nas nações como voz profética, pastor Ricardo Robortella. Por favor, dê um aplauso a Jesus pela vida do Ricardo. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu acho que a gente tem que fazer um combinado. Toda vez que ele estiver para São Paulo, tem que passar por aqui. O que vocês acham? Deus abençoe, fique à vontade. E agora em Orlando também, é verdade. Aleluia. Levante as suas mãos aí. Levante as suas mãos assim para ele e deixa ele te tocar, querido. Sabe o segredo do avivamento? Creio que a grande pergunta é: Senhor, como trazer um avivamento? O segredo são vidas rendidas. O segredo é o sacrifício. Muitos de nós pensamos que o avivamento ele acontece por acaso, mas não é assim. Deus está olhando dos céus, Ele diz: eu passo os meus olhos sobre a terra, procurando aqueles cujo coração é completamente meu, para que com essas pessoas eu possa me mostrar forte com ela. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós assim: eu desejo trazer o avivamento, mas eu preciso de corações rendidos, eu preciso de corações quebrados, eu preciso de sacrifício. Eu não quero entretenimento, eu não quero simplesmente culto sobre culto. Eu quero corações que ardem. Eu quero que a fogo nunca se acabe. Eu quero que você possa viver o seu melhor momento da sua vida. Eu quero que você experimente. E sabe de uma coisa, só um parênteses, olha para mim. Nunca antes na nossa nação, nunca antes, Deus precisou tanto da igreja. Talvez a gente pense: não, mas a gente é só uma igreja. Não. Preste atenção. Há uma batalha espiritual acontecendo sobre toda a nossa nação. Há uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é amaldiçoar ou matar homens ou destruir. Não, preste atenção. Há uma guerra de altares sobre a nossa nação. Quando nós olhamos para o Brasil, quando nós olhamos essa realidade, quando nós olhamos o que está se passando aqui hoje, não preciso falar o que é, você já sabe. Tudo que está acontecendo na nossa nação, você olha, é uma batalha espiritual. Eu me lembro que quando nós fizemos missões em Cuba durante 17 anos, nós descobrimos que existiam sacrifícios humanos enterrados ali bem na frente um lugar onde Fidel Castro falava para a população. Tinha sacrifício de criança. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra uma ideologia. Preste atenção, igreja. Nós precisamos ser mais inteligentes, nós temos que ser mais estratégicos nesse exato momento. A nossa luta não é contra uma ideologia, a nossa luta não é contra um homem. Quem é um homem que se levanta contra Deus? Agora a igreja, preste atenção, nós temos um poder de liberação sobre a sociedade. Quando a igreja levanta os altares corretos, quando a igreja sacrifica, assim como Elias, ele restaurou os altares. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, diz que o Senhor, Elias restaurou os altares. E quando ele restaurou os altares, ele trouxe 12 pedras, representando cada tribo de Israel. E Deus tem falado comigo: troque as mensagens dos púlpitos do Brasil. Cada pedra representa uma mensagem no Brasil que tem que ser trocada. E o Senhor tem falado comigo: é tempo de restaurar os altares da nossa nação. É tempo de restaurar para trazer de volta o fogo cair. O fogo tem que cair de volta. Ah, meu querido, Satanás não consegue pegar uma igreja cheia do fogo de Deus. E aquilo que acontece na igreja acontece no mundo natural. Preste atenção, você vai me entender. Se nós toleramos o pecado aqui dentro, no mundo natural eles vão tolerar pecado. Se nós toleramos uma igreja autoritária, manipuladora, debaixo do regime de Jezabel, nós vamos tolerar um governo, sabe o que? Autoritário, debaixo do regime autoritário. Se nós
toleramos, porque aquilo que você tolera te controla. Aquilo que você tolera te controla. Então existe algo que Deus quer quebrar esse dia. Deus quer quebrar dentro da igreja. Levante as suas mãos e fala: eu não tolero Jezabel na igreja. Eu não tolero Jezabel na igreja. Nós queremos o mover de Deus. Nós queremos o mover do Espírito Santo. Nós queremos a voz profética, que significa Deus se movendo na igreja. Quando Deus se move na igreja, quando Deus começa a se mover na igreja, aplauda Ele. Satanás vai tentar pegar a igreja, ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Aplauda. Você pode se assentar por um momento, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esse tempo diante de Ti. Que a Tua igreja, que nós possamos entender o momento que estamos vivendo, que possamos nos posicionar e entender tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Isaías capítulo 52 diz assim: desperta, desperta. É tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de acordar. Sabe, não adianta a gente acordar daqui a um ano e falar: vamos acordar. Não, é tempo agora de acordar. Desperta, reveste de fortaleza. Essa é uma palavra de Deus para nós. Porque, não sei se você já percebeu, a igreja é sempre pega de um momento assim, como se ela não está esperando. Ela não acha que ela é responsável pela realidade das nações. Mas a chave das nações está nas nossas mãos. A autoridade Deus deu para o homem e Deus deu para a igreja. Um dos textos que Deus mais tem colocado no meu coração e queimado é o texto quando Jonas, ele tenta fugir da sua identidade. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, eu tenho falado muito sobre isso, quem tem me acompanhado, mas o Brasil, nós somos sacerdotes. Eu vejo uma igreja de vocês, pastor, eu apaixonei pela igreja, né? Se eu fosse de São Paulo, eu ia ser membro aqui. Mas preste atenção, a paixão que nós temos, ela não é suficiente para trazer governo, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, mas também somos reis. Então há uma identidade de sacerdócio muito forte na nação brasileira, mas nós temos uma dificuldade muito grande de governar, de trazer palavras, de ser posicionados, de sermos governantes. E é por isso que há uma falha na nossa identidade. Então, por exemplo, nós fugimos, né? Nós escondemos debaixo de uma capa de um povo pacífico, mas na verdade nós somos passivos. Nós escondemos. Dizemos, somos um povo passivo, não queremos guerra. Mas tem horas, queridos, que nós precisamos de guerra no mundo espiritual. Não adianta. Satanás, ele quer te matar, quer te roubar. Ele já decidiu. Ele quer destruir o Brasil. Ele tomou uma decisão. Se nós não fizermos nada, ele vai destruindo passo a passo a nossa nação. Se nós não cruzarmos o Brasil, não quero guerra com você, Satanás. Ele já disse: eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou tentar roubar você, igreja. Então nós já temos o inimigo. E a grande verdade é que muitas vezes nós fazemos como Jonas. O que Jonas faz? Deus deu uma palavra para ele, para Nínive, ele vai para um barco. Ele foge, ele compra uma passagem. Sabe aquela pessoa que compra para não entrar na briga? Compra para fugir da sua identidade. Assim, somos nós, é a nossa identidade, nós fugimos. Nós dizemos: não, Senhor, eu não quero. Não, por favor, não toca nisso. Não, Deus, não me deixa envolver com isso. Não, eu não quero saber. Deixa eu viver a minha vidinha. Deixa que eu pagar a minha passagem. Sabe, enquanto eu não estiver me afetando em nada, eu não vou fazer nada. Deixa eu ficar quieto. Essa é a nossa personalidade. É assim que nós somos. Assim que nós fomos criados e geramos. Só que tem um detalhe: Deus, ele te escolheu. A grande coisa é que se Deus não tivesse te escolhido, mas ele escolheu o Brasil para algo muito grande.
Sabe, é como Deus sela uma pessoa, não adianta, tudo que ela faz, ela tem uma marca de Deus. Onde ela vai uma marca de Deus. Onde ela toca, tem um toque de Deus. As nações estão esperando o Brasil, é ou não é? As nações olham para o Brasil, aonde está esse fogo? Que vocês estão vivendo, que loucura! Então não adianta não, Senhor, enquanto isso não me tocar, enquanto eu tiver com o meu empreguinho, meu salarinho, as minhas coisinhas, a minha casinha, tá tudo bem, eu não vou fazer nada, porque não me envolve em nada. É mais ou menos o que Jonas fez, queridos. Jonas comprou uma passagem para fugir da vontade de Deus. Jonas comprou uma passagem para dizer assim, eu vou para lá, para qualquer lugar, é para Nínive, deixa eu ir para outro lugar. Olha, há uma batalha espiritual na nação, há um autoritário tentando matar a gente, a igreja está tentando crescer, mas tanto pecado, tanta confusão. Quer saber de uma coisa? Deixa eu me preocupar com a minha vida, deixa eu preocupar com as minhas coisas. Aí você compra a passagem, desce lá no último lugar no navio e vai dormir, e fica dormindo, o mundo se despedaçando, queridos, as coisas acontecendo e você lá dormindo, porque você não quer se envolver com o problema. Você não quer pagar o sacrifício. Mas diga para o teu irmão, sem sacrifício não tem fogo. E sem fogo não tem glória. Sem glória não tem transformação. Então nós precisamos do sacrifício para que Deus reverta em fogo. E esse fogo possa trazer a glória. E a glória mudar a nossa nação. Nós precisamos do sacrifício. Então a minha pergunta hoje é: saia do fundo do barco. Não, pastor, mas eu estou pulando aqui, eu não quero saber da sua paixão. Eu quero saber da sua realeza. Eu quero saber da sua honra. Eu quero saber de um espírito de guerreiro que Deus quer trazer para a nossa nação. Porque nós não fomos chamados para sermos covardes, mas há um espírito de ousadia no mundo espiritual. E Deus está chamando, eu vou levantar uma igreja guerreira que não vai tolerar Jezabel mais. Que não vai tolerar Jezabel mais. E vai dizer, eu não tolero. Porque não vai controlar essa nação. Essa é uma nação livre e vai permanecer livre. Sabe por quê? Pastor, você tem coragem de falar? Eu tenho. Primeiro que eu acredito nas autoridades das nações. Segundo lugar, preste atenção, há uma autoridade sobre o Brasil. Há uma autoridade sobre essa nação. E uma das coisas que queima no meu coração é acordar a igreja. Então vamos lá, nós somos um povo sem identidade. Aliás, não é que nós somos sem identidade, nós duvidamos da nossa identidade, nós questionamos a nossa identidade. Será que nós realmente somos um povo que vai trazer avivamento para as nações? Será que o Senhor vai realmente usar o Brasil para sacudir povos? Será que isso vai acontecer? Ou será que isso era história, de alguma coisa, mas na verdade nós vamos acabar mesmo quietinhos, roubados? Aí o que acontece? O navio começa a se despedaçar. É como aquela águia, não sei se você já viu essa história, quando a águia, ela está colocando o seu ninho no alto entre as pedras, e os bebezinhos da águia, ela está lá crescendo, crescendo. Sabe o que a águia faz? Ela começa a colocar espinhos dentro do ninho. Diga para o teu irmão, Deus está botando espinho no Brasil. Deus está colocando espinhos na nossa nação, porque Deus não te chamou para ficar parado no ninho. E aí a águia, mãe, ela faz algo, ela bota tantão de aí, você não começa a ficar confortável. Meu Deus, sabe, eu ir para o emprego, voltar para casa, ter meu salário, ter minhas coisas, é bom, mas não é o suficiente. Aí ele diz, agora eu vou fazer, sabe o que? Vou pegar você e vou te lançar. Pum! Desespero total. Mas você começa a aprender a voar. Você começa a aprender a voar. Você começa a aprender a voar. É esse o lugar que Deus chamou o Brasil. Deus não nos chamou para ficarmos parados num ninho. Primeira pergunta que o marinheiro faz para Jonas: quem você é? De que povo você veio?
de onde você é. Diga para teu irmão: eu sou parte de um povo escolhido, santo, que decidiu obedecer a Deus e sacudir as nações da terra. E deixa eu te falar uma coisa: se você não sacudir as nações da terra, se você não se colocar nesse lugar, o mundo vai sacudir você. O navio onde você está vai se despedaçar. Então você tem que ser lançado, começar a voar e lançar no meio do mar, para que algo sobrenatural aconteça. Deus está contando essa última hora. Por que Deus está fazendo isso com o Brasil? Você já reparou que nós perdemos a liberdade nos últimos 4 anos? Talvez você não perceba isso, mas quem mora fora e chega aqui como eu moro fora do Brasil tem 10 anos. Não parece, porque eu venho aqui todo mês, mas eu moro fora. Né? Já sou americano, moro mais para lá do que para cá. Mas quem mora fora vem, não percebe, é como aquela forma de cozinhar um sapo. Já viu? Bota dentro da panela quente, ele não percebe, não pula, e estamos sendo cozinhados. Mas nós perdemos a liberdade na nossa nação. Não se pode falar mais sobre alguns assuntos. Você não pode tocar em alguns temas. Você não pode tocar em alguns nomes. Você não pode falar algumas coisas. Por que você não pode falar? Não, pastor, mas é porque você pode ser processado. Meu Deus. Mas não, se eu abrir a Bíblia em alguns textos, não faça. Alguns textos são proibidos hoje nos púlpitos. Então, aonde? Você quer que eu leia? Eu não tenho problema. Leia alguns textos bíblicos que você é proibido. Por quê? Porque estão calando a voz profética. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo. Porque enquanto nós achamos que isso é normal, nós não vamos querer mudança. Enquanto a gente acha, não, está tudo bem, não tem problema. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você é podado da sua liberdade, o Espírito Santo também ele é controlado entre os lugares. Então a primeira coisa que Deus faz entre nós, Ele começa a buscar um povo que deseja mais. Deseja mais. E esse é o lugar que nós estamos. Abra comigo agora então em Isaías 52. Agora que a gente vai começar a palavra. Vamos lá. Desperta, desperta, acorda. Porque é um tempo que nos espera. Vestes de vestidos e formosos. Ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Deus está prometendo um tempo novo para o Brasil. Mas deixa eu te falar, Deus não vai te tirar do processo. Deus vai nos tirar no meio do processo. E dessa vez, meu irmão, não sei quantas me acompanham, não sei quantas pessoas ouvem as minhas pregações. A gente tem falado sobre isso, tem mais de 10 anos que esse tempo ia chegar. Deus tentou poupar o Brasil desse momento. Mas agora Deus tem falado comigo, eu vou livrar o Brasil. Mas não tem como deixar de passar pelo processo. Vai doer, cara. Vai doer. Levanta a tua mão e fala assim: Jesus, tem misericórdia. Mas Deus vai fazer algo tremendo. Deus vai levantar essa nação de uma forma tão tremenda. Mas Deus precisa que você entenda que nós corremos um risco. Eu estava conversando com o Júnior ali, dizendo: existe um risco eminente sobre a nossa nação, que nós precisamos acordar para isso. E a igreja precisa entender. Sacode-te, levante, solta das ataduras do teu pescoço. O que significa isso? Escravidão. Deus está dizendo: eu vou libertar o Brasil. E vou levantá-lo e levá-lo para outro lugar. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Por isso diz o Senhor: meu povo em tempos passados desceu ao Egito. Fiz agora, acho que aqui, diz o Senhor. Vai lá embaixo, diz assim: rompei em cânticos. E uma vez Deus disse para mim: você sabe o que Deus quer fazer com vocês? Foi exatamente o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 32. Não precisa abrir não. Ou em Isaías, capítulo 36. Abra comigo Isaías 36, que é a mesma referência de 2 Crônicas, capítulo 32. É o mesmo contexto bíblico. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Estamos cercados pelos inimigos. Olha o que acontece.
a Síria cercou Jerusalém. E quando a Síria cercou Jerusalém, ela começou a ameaçar, invadir. E no momento que ela começa a ameaçar, ela começa a tentar quebrar a confiança do povo com Deus. E no final da história você vê o quê? Você vê aqui no capítulo 32, que Ezequias, que era o rei, ele começou a buscar o Senhor. E começou a chamar um quebrantamento. E eu quero dizer uma coisa para você. O caminho da libertação, de tirar as ataduras dos pescoços e arrancar a liberdade, é um quebrantamento nunca antes visto nessa nação. A gente precisa gerar isso. E eu creio que essa é uma... Pastor, me perdoa, mas eu sinto, essa é uma igreja profética. E a igreja profética tem uma responsabilidade maior. Porque você consegue ver o que ninguém consegue ver. Você consegue sentir o que ninguém consegue sentir. Então levanta as tuas mãos aí. Nós somos como Ana. Precisamos gerar esse quebrantamento na nação. Precisamos entender que há algo que Deus quer fazer. Deus começa a gerar, fala: Deus, traz esse quebrantamento para a nação brasileira, que nós não sejamos chegar ao último ponto do estado de sermos quebrados, mas que possamos entender, como Ana, que o Senhor traga à luz um Samuel, uma voz profética nessa nação, que haja um quebrantamento de norte a sul dessa nação. Traz de volta lágrimas para essa nação. Traz de volta paixão. Mas traz de volta, Senhor, a voz profética sobre o Brasil. A Bíblia fala que Ezequias, quando ele ouviu que Senaqueribe estava cercando Jerusalém, ele se quebrantou. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes. Olha o que aconteceu aqui. Está em Isaías 37, diz: o Senhor teu Deus terá ouvido, assim não temas. E diz o Senhor que ele rasgou as suas vestes. E no versículo 3 diz que esse dia é um dia de angústia, de repreensão e vergonha, porque chegados são os filhos do parto, e não há força para dar à luz. Esse foi o texto que Deus me deu a semana passada. Nós estamos diante de um parto, mas sem força para dar à luz. Estamos diante de um tempo novo que Deus quer dar para o Brasil, mas Deus precisa levantar força no nosso meio. E de onde vem essa força? Aí que está. A força vem das nossas lágrimas, do nosso choro, do nosso arrependimento. Como gerar arrependimento? Como gerar arrependimento? E Deus tem falado muito comigo sobre a adoração. A adoração, ela vai levar você a um nível de quebrantamento. Suas mãos levantadas assim. A gente precisa gerar mais atmosferas de glória. Porque essas atmosferas de glória, elas vão nos conduzir a esse lugar de arrependimento. E vai nos levar a esse lugar para ter força para gerar algo que nem nós sabemos. Porque quando você gera uma criança, tanto homem quanto mulher, nós não sabemos como é a criança. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas Deus quer engravidar a igreja brasileira. Deus quer engravidar a igreja brasileira com algo novo, com um tempo novo, com algo novo. Mas nós precisamos gerar os ambientes de glória, para que possamos ter força no dia em que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos, um momento que nós precisamos estar preparados. E Deus está dizendo: eu vou gerar isso. Mas sabe de uma coisa? Igrejas como a de você são poucas. Igrejas que querem o Espírito Santo são poucas. Muita gente só quer o entretenimento, as áreas VIPs. Muita gente só quer o show.
Muita gente só quer uma boa palavra para amaciar o seu eu. E Deus está dizendo: deixa eu trazer o evangelho da cruz. Deixa eu trazer o evangelho da presença. Deixa eu trazer o evangelho da glória. Deixa eu trazer o evangelho da glória. Deixa eu trazer esse evangelho da glória, da presença. Mas tem que ter cruz. Tem que negar a si mesmo. Tem renúncia, tem dor, tem processo. O evangelho dos coaches do eu não vai resolver nesses dias. Esses serão dias que Deus vai provar a sua igreja, e tudo aquilo que não foi passado pelo fogo vai cair. Escreva o que eu estou dizendo, escreva essa palavra profética. A prova que Deus trará para o Brasil: Deus vai passar a igreja pelo fogo, e aquilo que Ele não estabeleceu vai cair por terra. Aquilo que não é purificado pelo fogo vai cair. Vaidade vai cair. Vaidade vai cair. Controle de homens vai cair. Humanismo vai cair. Egoísmo vai cair. Só vai se levantar uma igreja que passa pelo fogo e é aprovada pelo fogo. E é aprovada pelo fogo. Uma igreja que ama a presença de Deus. Uma igreja que queima. Uma igreja que tem óleo. Que tem óleo. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Chegamos então no momento da mensagem para você entender. Deus está a ponto de fazer algo novo no Brasil. Deus está a ponto de contar com a igreja, não apenas uma igreja que canta, que vibra, mas uma igreja que vai exercitar e executar algo sobrenatural. Ele vai passar a igreja pelo fogo, e a igreja que não ama a presença, a igreja que se move com mãos humanas, ela não vai prevalecer nesses dias. Muitos impérios vão cair nos próximos meses. Muitos impérios de homens vão cair. Mas pastor, eles estão aí ainda. Mas presta atenção. Você sabe qual é o pior juízo de Deus para uma instituição? Para uma igreja? É quando Deus se cala. Deus para de falar. Você vai olhar instituições, você vai olhar perto, você não ouve mais a voz de Deus. Você chega lá, tem que ter mão de homem. Tem que ter talento de homem para levantar. Tem que ter programações para manter os jovens. Tem que ter artista para chamar gente. Mas a presença já foi há muito tempo. A glória já se foi há muito tempo. E esses serão dias que cada vez mais quem é limpo vai se purificar, e quem é impuro vai cada vez ficar mais impuro. Preste atenção, esse é o momento, nós chegamos nesse tempo. E Deus vai fazer como aquela águiazinha, vai lançar a igreja brasileira para esse momento da história. Então prepara para o fogo. Vocês estão preparados para o fogo? O que o fogo faz? O fogo, ele purifica. O fogo traz à luz pecados encobertos. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está numa igreja profética. Se eu fosse você, eu confessava seu pecado rapidinho e deixava ele. Se eu fosse você, tem alguma coisa escondida, confessa, corrija, seja limpo pelo sangue de Jesus, porque os pecados serão trazidos à luz. Esse é um tempo profético, faz parte do projeto de Deus para esses últimos momentos desses tempos do Brasil. E Deus está dando autoridade, porque preste atenção, sem apertar a azeitona não sai unção, não sai óleo. Então Deus está apertando. Então, igrejas como de vocês são igrejas proféticas. Então, santidade é a prioridade. Santidade é prioridade.
santidade é prioridade. Pastor, que tipo de santidade? Até na sua mente, meu irmão. A nossa mente de homem tem que ser mente santa. Sabe, não é só seu corpo, é sua mente. A Bíblia fala em Zacarias capítulo 3 que Josué era um sumo sacerdote, ele estava com roupas sujas. E a sua mente suja, onde está isso? Porque ele trocou o turbante, Zacarias capítulo 3, e trocou as suas vestes. O nível de santidade que Deus vai requerer da gente vai ser maior daqui para frente, porque o nível de batalha vai ser maior também, mas a autoridade vai ser maior. Satanás vai despejar mais porcaria, mais pressão virá, mas Deus vai levantar uma igreja ungida. Deus vai levantar uma igreja que passou pelo fogo. E se eu fosse você, como eu tenho feito na minha vida, passa em revista a tropa, pastor. Passa em revista a tropa. É tempo de não deixar nenhum pecado. Não tolere um pecado na tua vida. Não aceite nada na tua vida. Começa a dizer: Senhor, o que fazer com esse pecado? Deixa o Espírito Santo tocar em você. Preste atenção. Então nós chegamos nesse ponto de nível de intensidade. A batalha vai aumentar, o nível de batalha vai crescer, mas o fogo vai queimar e purificar. E Deus está dizendo assim: por outro lado, eu vou ungir os remanescentes, e vou levantar uma igreja santa, com mente santa, uma mente transformada. Você está me entendendo? Que no momento da história possamos ter autoridade. Existe uma diferença que eu quero que você entenda. A igreja não tem autoridade pelo seu título. A igreja não tem autoridade porque ela tem um prédio grande. A igreja não tem autoridade porque ela tem fama, nem porque ela tem recurso. A igreja tem autoridade quando ela passa pelo processo do fogo e ela chega do outro lado. E eu estou aqui essa noite para dizer para você: nós vamos passar e nós vamos vencer. Mas eu já estou avisando, isso está acontecendo. Esse é um processo que já está acontecendo. Em segundo lugar, eu quero que você entenda uma outra coisa. Ezequias foi cercado por Senaqueribe e ele chamou Isaías. Nós temos que chamar a voz profética. Eu sei que vocês são uma igreja profética, já dá para entender, mas o Brasil não entende isso. Eu quero que você ore pelas outras igrejas. Meu desafio aqui essa noite não é falar para você. Eu quero que você estenda a tua mão. A igreja que Deus colocar no teu coração, estenda a tua mão e comece a orar agora. Você conhece alguma outra igreja no Brasil? Então levanta as tuas mãos e ora, porque o Brasil vai precisar de liberar a voz profética, não apenas na IEAP aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Esse mover profético, ele vai ter que se multiplicar, pastor. Não pode ficar restrito a um lugar só, não. Vai ter que romper as barreiras de várias denominações, vai ter que romper barreiras de cidades, vai ter que quebrar, porque aonde pastores estiverem agindo no espírito de Jezabel, eles vão cair. Pastor, é possível? É possível. É possível ter pastores manipulando, controlando, usurpando. Mas em tempos proféticos, em tempos que o fogo ele passa, quando o fogo passa em momentos assim, sabe o que acontece? Tudo vai vir à luz. Todos os pecados começam a vir à luz. Você vê que as coisas já estão se desestruturando na nação. Então estenda a tua mão. Eu quero que você ore por uma igreja que Deus colocar no teu coração. Ore por uma igreja. Senhor, eu quero abençoar a igreja X, eu quero abençoar a denominação tal, para que ela passe pelo fogo e sobreviva. Querido, é uma questão de unidade no Brasil. Nós precisamos saber que eu não tenho todas as respostas. Todas as respostas não podem vir dessa igreja. Cada um de nós temos uma porção de Deus. Nós precisamos de cada uma das igrejas do Brasil que haja um movimento de quebrantamento, porque o fogo vai passar. O fogo vai passar. Em nome de Jesus, eu quero abençoar várias denominações do Brasil, que nesses próximos dias e meses que vão se
vir sobre o Brasil, que o fogo que virá, a tribulação que virá, possa reverter em unção e voz profética. Que tudo que está encoberto venha à luz e traga conserto, em nome de Jesus. Agora eu quero que você abra comigo, por favor, em João capítulo 11. João capítulo 11. Preste atenção no que eu quero dizer. Chegamos no momento em que nós entendemos que o fogo tem que passar. O fogo tem que passar. Diga para o teu irmão: se você está em pecado, me ajuda, conserta a tua vida, cara. Confessa teu pecado e abandona ele. João capítulo 11, versículo 1 diz que Lázaro estava enfermo. Sabe, diante de uma realidade como essa, eu vejo que muitos de nós estamos enfermos. O Brasil. E aí, Jesus ama a igreja. Jesus ama nós. Mas aquilo que a gente tem tolerado, tem controlado. Tem nos controlado. E Deus olha para nós e fala: tudo que eu vou deixar vocês passarem é porque eu te amo. Eu amo vocês. Jesus não foi até Lázaro. Jesus poderia ter ido até Lázaro e evitado a morte, mas ele não foi até Lázaro. Jesus pode livrar o Brasil? Pode, mas ele não vai vir. Porque ele precisa que a gente passe pelo vale da sombra da morte. E ele diz assim: essa enfermidade não é para a sua morte, mas é para a minha glória. Meu Deus. O que você quer dizer com isso? Eu não sei. Eu não sei. Gostaria de saber, mas não sei. Mas esse foi um texto que Deus me deu, profético. E Lázaro, Deus falou com Lázaro, é a igreja brasileira. Que Jesus ama. Betânia tem a ver com adoração, queridos. E existe alguma igreja tão adoradora como a nossa? Tá? Eu não consigo pregar sem adoração. Porque a gente é adorador, a gente ama a presença de Deus, a gente se envolve, a gente se entrega. É mais fácil quebrar, né? Parece que a adoração é uma anestesia que Deus vai lá para matar a gente. É ou não é? Você começa a adorar e Deus fala assim: me entrega aquele namorado que não é de Deus. Você entrega. Você está adorando, Deus fala: eu quero que você vá viver na África. Senhor, eu vou. É uma anestesia de Deus. Então Lázaro representa, preste atenção, uma igreja que Jesus ama. Oh, Jesus ama. Nunca se esqueça que Jesus nos ama. Fala para o teu: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama intensamente essa nação. Jesus ama o Brasil. Que povo maravilhoso. Que povo maravilhoso nosso. Que igreja maravilhosa. Jesus nos ama. Porém, Ele vai permitir a gente morrer. Olha lá. Olha, acompanha comigo. João capítulo 11 diz, versículo 1, diz: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Quer dizer, nós temos aqui todas as funções de uma igreja. Nós temos aqui a igreja que trabalha, a igreja adoradora. Nós temos aqui o ambiente. Betânia é um ambiente perfeito. E nós temos a oportunidade de Deus trabalhar em nós. Tá? Então Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo que ele enxugou com seus cabelos. Versículo 3. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele em quem tu amas está enfermo. Está todo mundo orando, o Brasil inteiro está orando: Senhor, olha para a nossa nação. Estão falando: Jesus, olha para o Brasil, a gente está enfermo. Está enfermo. E olha o que Jesus responde. Jesus ouviu, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Eu quero dizer o seguinte: Deus ama tanto essa igreja que Ele vai dizer assim: eu não vou permitir que vocês permaneçam, sabe o que? Permaneçam tolerando
alguns tipos de pecados na igreja. Então eu vou deixar vocês passarem por algumas coisas. Aí olha o que diz: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus ama todo o nosso trabalho, todo o nosso sacrifício, toda a entrega dos pastores, todo o sacrifício na obra missionária. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias. O amor é tão grande que o amor vai permanecer sem tirar de nós o processo. Diga para o teu irmão: o processo precisa acontecer. O amor faz isso. O amor não te priva do processo. O amor, ele corrige os filhos que amam. E o Brasil precisa ser corrigido. A nossa nação tem que ser corrigida. E Ele nos ama. E aqui no versículo 8 diz assim: então os discípulos disseram: mestre, recentemente os judeus procuraram apedrejar-se, e voltas tu para lá. Nesse exato momento é o quê? Que as coisas muitas vezes não são como nós imaginamos. Nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. Eu acredito que Deus vai fazer uma obra sobrenatural na nossa nação. E aqui no versículo, pode abrir comigo, no versículo 14, Jesus fala abertamente: Lázaro está morto. E aqui tem 2 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas, você tem 3 perspectivas da mesma realidade. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Diz que ele morre, que ele não está morto, mas ele dorme. Depois diz: ele está morto. Então quer dizer, parece que existe uma contradição, e não é. Tem a ver com alinhamento. Fala comigo: alinhamento. Nós precisamos, que nós somos uma igreja profética, e significa que nós precisamos entender o que os céus estão dizendo. Nós precisamos compreender o que os céus querem dizer com tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos focados em obras da carne e da terra. Então tem muita gente hoje trabalhando em prol de denominações. Tem muita gente hoje que dá a sua vida por um prédio e perdeu Deus nos olhos de Deus. Tem muita gente que defende a placa de uma igreja, não deixa escândalo, meu Deus, é incapaz de se humilhar por causa de nomes, e pensando que Deus, estou defendendo a honra de Deus. Deus falou: eu nunca precisei de advogado. Se tem pecado na igreja, rasga teu coração, confessa publicamente, meu irmão. Porque se Deus não poupou Davi do seu erro publicamente, nem Pedro, quem é você para defender a honra de Deus? Então muita gente perde Deus trabalhando para Deus. Eu amo tanto a Deus que eu perdi a noção que Deus ama mais você do que a estrutura que você está. Então preste atenção. Deus está dizendo assim: eu quero que você me ame. E só. A estrutura que existe, a liderança, trabalho, isso é importante, necessário, honroso, mas nunca pode substituir os valores da presença de Deus. Você entendeu isso? Outra coisa que você precisa entender: o alinhamento. Nós precisamos ouvir o que os céus estão dizendo. Precisamos parar tudo. Se você me perguntar hoje para o Brasil, qual é o conselho que eu daria para a maioria das igrejas? Eu ia falar: para tudo, para todas as atividades, para todo o processo, e vai para o chão chorar, até que Deus fale conosco. Então é tempo de parar todo o processo, é tempo de parar tudo que nós fazemos e receber da parte do Senhor direções mais claras. Por isso que parece que são respostas antagônicas, mas não são. É uma outra realidade, a perspectiva dos céus sobre nós. Levante as tuas mãos assim. O Senhor te vê na eternidade, Brasil. O Senhor não te vê num processo, Ele te vê na eternidade. Ele não vê você simplesmente passando por um processo, mas Ele te vê do outro lado do processo. Ele te vê sobre a eternidade, sobre os frutos de um processo através da própria eternidade. Então quando Ele olha para nós, é por isso que é importante nós aprendermos a viver, sabe como? Alinhados com os céus, um alinhamento de céus com a terra. E é importante também você fazer as orações que os céus irão receber, porque muita gente ora
E as orações batem no teto e voltam. Vou te dar um exemplo. João capítulo 11, versículo 17. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro já havia morrido. Ninguém esperava mais, 4 dias, ninguém esperava mais nada. Lázaro já havia morrido 4 dias. Chegou Marta perto dele e disse assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta, ela entendeu que Jesus ele tinha um papel, mas Marta não entendeu o que os céus queriam fazer naquele momento. Só um pouquinho. Eu quero que você preste atenção em algo, queridos. Não basta você entender o que está acontecendo ao seu lado ou nas circunstâncias de um momento. Você precisa entender o que Deus vai fazer no próximo passo. Nós precisamos ser estrategistas e entender, Senhor, qual é o próximo passo que nós como igreja temos que dar. Marta, ela não entendia porque ela se movia na terra, ela não estava alinhada com os céus. Aí Jesus começou a falar com ela: Marta, Marta, preste atenção, o teu irmão vai ressuscitar. Senhor, eu sei que um dia o Senhor vai ressuscitá-lo num dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim de forma nenhuma não morrerá. Então não basta você orar, não basta você clamar. Você tem que estar alinhado com os céus para que as suas orações, elas toquem Jesus. Para que aquilo que você está orando esteja alinhado com aquilo que está ao seu redor. Isso faça sentido no mundo espiritual. Você está entendendo, queridos? Porque nós corremos o risco de orarmos. E Jesus está falando uma coisa e nós entendendo outra. E é o que eu vejo muitas vezes acontecendo. Jesus já está falando sobre arrependimento. Tem mais de 5 anos que Deus está gritando sobre a nossa nação. Tem mais de 5 anos, eu vou te provar. Gênesis capítulo 11, Deus me deu esse texto no início da pandemia, falando sobre o que? Um povo que queria construir uma torre para tocar os céus, lembra? Que ele trocou rocha por pó, por tijolos. Rocha representa fundamentos sólidos da palavra. Rocha representa valores e pó representa o homem. E Deus está dizendo assim: eu estou encontrando uma igreja, preste atenção, que está trocando os valores do reino por valores terrenos. Argamassa, algo sólidos, por algo superficial que é piche. E Deus está dizendo: vocês querem construir uma torre para tocar os céus? Eu quero o quê? Construir uma igreja que o mundo vai ver, a Rede Globo vai ver, as pessoas vão enxergar. Nós vamos tocar algo, vamos fazer lá, vamos botar. Ai, Deus está dizendo assim: vocês vão tocar o céu. E Deus fala assim: para tudo, porque eles estão em unidade. Desce lá e dispersa eles. Sabe o que Deus disse assim? Porque eles têm um propósito e eles estão tentando tocar os céus. Aí Deus falou assim: manda todo mundo para casa, para todos os cultos, e manda todo mundo de volta para casa. Deus traz uma pandemia que parou o mundo pela igreja. Foi pela igreja. Foi pela igreja. Eu vou te falando porque eu prego isso desde aquilo. E Deus me falou: volta todo mundo para sua casa. E Deus disse: esse era o momento do arrependimento. Sabe o que a gente fez? Começamos a construir castelos das nossas casas, lives, nomes, títulos, cada um fazendo o seu jeito. Deus já estava falando isso desde 2020, queridos. Tem 5 anos que Deus está alertando a nossa igreja. Tem 5 anos. Eu te desafio você pegar uma mensagem minha 5 anos atrás. Essa é a palavra que Deus me disse. Eu já estou avisando. 5 anos que Deus está dizendo assim: eu tolero e vou mandar todo mundo para cá. Pensar, sabe? Não sei quantos já tiveram filhos, crianças aí. O pastor tem, meus já estão grandes. Mas quando fazia alguma coisa, eu botava num cantinho para você vai ter que pensar. Fica aí 1 hora, o dia inteiro, até você refletir. Você está errado. Foi o que Deus fez com a igreja. Sabe o que Deus fez com a igreja? Volta para a tua casa. Não reúna, não congrega.
Não saia. Fica quieto. Pensa. E esse foi o texto que Deus me deu. Gênesis capítulo 11. Pode colocar lá para mim, por favor? O pessoal da tecla. Gênesis 11. Eles queriam construir uma torre e tocar os céus. Trocaram pedras por tijolos. Pedras, valores por tijolos. Mãos de homens. Trocaram argamassa por piche. Coisas sólidas por coisas superficiais. Porque o importante é o crescimento. E Deus olha lá de cima e diz assim: será que eu amo mais uma igreja de 10 mil do que uma igreja de 50? Será que lá de cima eu vejo uma multidão dentro de um local, 15 mil pessoas lá, mas eu olho de perto e vejo 5 cidadãos do céu? E Deus diz assim: volta para tua casa e pensa. Foi por isso que a pandemia veio. Foi pela igreja. Eu não estou criando isso agora não. Deus me falou isso há muitos anos atrás. Só que a pandemia terminou tem 3 anos. E nós voltamos a fazer coisas piores. A pandemia já tem 3 anos que acabou. E aí, olha o que está acontecendo. Hoje é mais. E Deus está dizendo: agora a coisa é diferente. Porque eu te dei uma chance. Eu dei uma chance para a igreja. Eu mandei ela parar. Agora não. Agora vai ser o fogo que vai purificar. Meu Deus. Aquilo que os céus estão falando, aquilo que os céus estão alinhados, nós temos que ouvir. Precisamos ouvir. Marta não entendeu nada. Olha o que aconteceu aqui. João capítulo 11, Marta respondeu: eu sei, Senhor, que um dia o Senhor vai ressuscitar. Versículo 25, eu sou a ressurreição. Versículo 27, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de eu. Ela não sabia o que ela estava falando. Ela é sincera, eu tenho certeza que ela é, como a maioria de nós e a maioria dos pastores são sinceros. Mas sinceridade não justifica falta de obediência. Sinceridade não vai abrir seus ouvidos. Marta, ela não estava alinhada. Ela corre para Jesus, ela força Jesus. Não adianta a gente chegar para Jesus agora e falar: Senhor, nos livra do comunismo. Senhor, nos livra de um governo assim. Ou Senhor, nos livra de problemas na nossa família, na nossa igreja. Deus vai dizer assim: calma, ouve a minha voz, se arrependa. Enquanto isso, Maria está em adoração. Levante suas mãos aí. Ela está adorando o Senhor. Há 25 anos atrás nós fomos tomados por uma glória lá em Belo Horizonte. Um avivamento de adoração que tocou a nação inteira. Tinham filas de pessoas tentando entrar. E uma paixão, uma simplicidade tão grande. A gente batizou aquele movimento de uma geração sem face. Uma geração que não tinha nada, não tinha nada. A gente era jovem, sonhos, muita coisa acontecendo. Mas eu vi com os meus próprios olhos. Peguei minha passagem, peguei o dinheiro que eu tinha, comecei a rodar o mundo, procurando avivamentos, porque eu queria essa unção na minha vida. Fui várias vezes para a Argentina. Naquela época houve um movimento na Flórida, em Pensacola, igrejas tomadas pela glória de Deus, 15 horas de adoração ininterrupta, a presença de Deus. A gente chegava às 7 da manhã, o culto começava às 8 da noite, uma adoração que não parava. É muito difícil para mim ver o que está acontecendo hoje, porque
Não há uma geração sem face, é uma geração do Instagram. Não há uma fome pela glória, há uma fome por fama. Não há mais choro, há cachês. Não há mais simplicidade. Colocaram Jesus numa caixinha, o Espírito Santo, dizendo assim: formata aqui, porque isso aqui é melhor para você apresentar nas igrejas. E Deus está dizendo assim: eu quero fazer de novo. Mas será que eu tenho que deixar essa geração inteira morrer? Porque você e eu temos problema com o tempo, mas Jesus não tem. Se Jesus precisar esperar mais 50 anos para levantar um povo que vai ver a glória de Deus, Ele vai esperar. Mas se nós rasgarmos as nossas vestes, se nós colocarmos pano de saco e cinza, e se nós nos desesperarmos de novo, quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e faça algo novo. Eu vi com os meus olhos, eu queria ver de novo. Eu tenho fome. Maria está num cantinho, Jesus manda chamar ela. Ela já estava na glória, ela já estava na presença. O milagre acontece quando você já está na presença. Brasil, o milagre só vai acontecer se nós já andarmos na presença. Se a glória de Deus descer nessa nação, Deus vai ressuscitar Lázaro. Olha, eu não sei como esse avivamento vai acontecer, mas algumas características Deus já falou comigo, e a gente pode se posicionar em relação a isso. Primeira coisa que Deus falou comigo está em João capítulo 13, quando Jesus pega uma bacia e uma toalha. Jesus me disse assim: vai ser um avivamento de quebrantamento, de humildade, da gente procurar os pés de cada um, ao invés de tentar ficar tentando matar o outro, ao invés de tentar ficar competindo um pelo outro, ao invés de tentar ficar blasfemando e tentando acusar um ao outro. Será um avivamento de lavarmos os pés uns dos outros. Uma outra dica que Deus me deu, que vai nos orientar nesse momento, Deus me disse assim: estuda sobre o avivamento do país de Gales, porque o que eu quero fazer nesses dias será algo parecido. Aí eu comecei a estudar sobre Gales, sobre Evan Roberts, sobre o avivamento que aconteceu ali. Eu comecei a estudar, e eu comecei a ver algumas características, e Deus me disse: jovens, fala comigo, jovens, é você que vai carregar isso. Eram jovens que não tinham a menor expectativa de nada do homem. Vocês vão experimentar o maior avivamento da história dessa nação, que vai livrar essa nação do pior mal possível para a sua geração e para a próxima. Segunda característica, Evan Roberts era um cara que não queria roubar a glória de Deus. Ele nem anunciava onde ele ia estar, sabia disso? As reuniões que aconteciam eram reuniões espontâneas. Daqui para frente chega de colocar Jesus numa caixinha, e nós veremos movimentos orgânicos, nós veremos movimentos simples, nós veremos movimentos que o Espírito Santo vai promover. Quando você menos esperar, você vai estar na rua orando pelas pessoas.
Quando você menos esperar, isso vai nascer no coração, um desejo de vocês fazerem algo sobrenatural. Vai queimar no nossos corações coisas novas, sonhos novos, desejos novos, fogo novo. Outra característica de Evan Roberts, o avivamento que eu acredito que vai ser parecido, eu disse, é um avivamento de quê? De uma toalha e de uma bacia nas mãos. Vai ser um avivamento de simplicidade. Deus vai escolher, Deus vai abandonar os grandes templos dessa cidade e vai escolher as coisas desprezíveis dessa terra, os lugares que você nunca imaginou. Deus vai escolher eles para confundir. Deus sempre fez isso. Deus sempre fez isso. Outra característica que a gente percebe em Evan Roberts, obviamente do país de Gales, é que ele influenciou toda uma sociedade. A adoração, ela se tornará algo espontâneo, vai trazer de volta. Isso a gente já começa a perceber que já está começando a acontecer na nossa nação. Algumas canções têm nascido de clamores. Fique de pé no seu lugar, querido. Levante as suas mãos assim. Chegou o tempo de você entender que o avivamento que vai acontecer vai ultrapassar todos os seus limites humanos. Diga para o teu irmão do teu lado: eu sou daquele que vou passar pelo fogo e vou prevalecer. Vou passar pelo fogo e vou ser purificado. Eu vou passar pelo fogo e vou transformar as nações da terra. Dê um forte aplauso ao Senhor, pastor. Deus abençoe vocês, queridos.